Org Astra, a pior org do cenário. Bom, como vocês podem ver, eu abri um ticket porque eu vi uma vaga anunciada de suporte. Aí ele me informou que o valor era R$ 80 para poder ingressar na org. E depois a gente ganharia um semanal de R$ 100 quando batesse 90k de membros. Então eu fui, porque eu pensei no futuro, a org crescendo, eu ia crescer junto com ela e ganharia mais conforme o tempo. E graças a Deus eu gravei o ticket, porque senão nem teria esse vídeo. E eu não teria provas nenhuma, basicamente, né? E como vocês podem ver, eu mandei meu nome completo. Ele não pediu comprovante. E mandou o número dele pra mim chamar ele no privado do WhatsApp. E foi o que eu fiz. Aí ele mandou o formulário pra mim preencher. Eu preenchi e mandei pra ele pra poder ingressar pra org. Então logo após de preencher o formulário, ele disse isso. Irmão, quando tu terminar de fazer o vídeo, tu entra atendimento lá na Acho que vou fazer vou ensinar tu lá os bagulho lá. Com ele aí, mano, que ele vai te ensinar o restante. Porque, pô, eu tô sem paciência pra ensinar, viado. Tô sem paciência pra ensinar, viado. Eu tô aposentado, mano. Isso eu deixo para cargos mais baixos. Eu não vou ficar fazendo essas coisas. Aí eu não entendi muito bem, ele simplesmente saiu da call depois que eu entrei. Pra quem não entendeu, eu fui na call de atendimento pra ele me passar o treino, o que eu tinha que fazer. E ele saiu. Daí ele passou esse contato desse cara chamado Davi. Bom, e continuando a conversa agora, ele me passou o contato do Davi. O Davi não respondia, demorava a responder. E então eu entrei dia 26, no caso, paguei pra entrar. E no dia 28 que eu fui passar do treino, né? Porque o Pimentel tava ocupado, passou pro Davi. E o Davi ficou me enrolando até o dia 28. Bom, aí como vocês podem ver no vídeo, eu corri atrás do Pimentel, porque o contato que ele me passou, o Davi, tava me enrolando há 2 dias. E eu fiquei esperando ele passar o treino, até porque eu não tinha permissão para poder trabalhar sem fazer o treinamento, né? Vai que eu fazia merda ou algo do tipo que eu não sabia. E daí eu fiquei esperando, né? Aí se passaram 2 dias, mandei essa print de uma conversa com o Davi que ele não respondia. E a print não carrega, mas eu tenho a conversa com o Davi, então não vai mudar nada. Vocês podem ver que tem uma mensagem apagada também na conversa do vídeo. Porque dia 28 eu mandei uma mensagem pro Pimentel avisando que o Davi não tava respondendo, né? E acabou que ele respondeu, então não era necessário mais eu falar com o Pimentel. Então eu apaguei a mensagem, simples. Então assim que eu vi a mensagem do Pimentel, eu mandei mensagem pro Davi, pra ele poder me ensinar, já que o Pimentel falou pra mim falar com ele, né? Aí ele me mandou mensagem 3 horas da manhã só. Eu tava acordado, mas não tinha como eu usar o computador. E não tinha como fazer o treinamento então, porque eu uso o computador, o Discord no caso. E aí foi enrolando, enrolando, porque ele tinha aniversário pra ir, acabou que eu tinha o da minha mãe pra ir também. E foi isso. Acabou que no dia 28 a gente conseguiu fazer o recrutamento, né? Entrar pra org de fato. Então, resumindo, dia 26 eu paguei pra entrar, só consegui de fato dia 28 fazer o treinamento, né? Pra poder iniciar. E então eu trabalhei do dia 28 ao dia 30. E no dia 30 fizeram uma coisa que eu não esperava. Antes de eu falar o motivo, também quero deixar claro que entre os dias 28, beirando a 30, o Pimentel saiu da org, que foi a pessoa que eu fiz o pagamento e me recrutou, né, no caso. Agora falando no que fizeram, no dia 30 à noite, o Takamori, que se eu não me engano foi quem assumiu a equipe do suporte depois que o Pimentel saiu, ele mandou fazendo a limpeza. E aí ele começou a tirar um monte de suportes. Os suportes foram sendo removidos e acabou que eu fui junto, né? Então eu fui caçar saber o porquê disso. Então aí as prints. Vocês podem ver, ele mandou. E esse Gustavo? Eles nem iriam me remover, né? Ele só falou e o cara removeu. Sem nenhum motivo. Então quase no mesmo momento eu já mandei mensagem pro Takamori, que foi a pessoa que disse isso, que está na print.
Então, mostrando a conversa com o Takamori, que foi a pessoa que disse aquilo, né? Que tá nas prints aí. Só vocês dar uma olhada. Ele que meio que me expulsou, né? Basicamente. Então, conversei com ele. Perguntei se teria algum motivo. Falou pra mim aguardar, né? Um momento. E eu perguntei, será que não me confundiram com outro Gustavo que tinha no grupo? Porque havia outro Gustavo. Outro Gustavo, no caso. Aí do nada ele falou, quero você na parte da manhã, você consegue? É o único horário. Tipo assim, sendo que vocês podem voltar ao vídeo e ver a conversa com o Davi. Eu escolhi meu horário, ele deixou eu escolher meu horário. Eu perguntei, deixou tudo claro, certo? Então só que vocês veem que já não tem motivo, senão ele não estaria me oferecendo outra vaga, não foi culpa minha que eu fiz meu trabalho errado, nem nada do tipo. E eu falei, né, que de manhã eu estudo e tal, mandei as prints do Davi, que eu falei do horário. Quem te contratou, falei que foi o Pimentel. Aí ele ficou me enrolando aqui, né? Aí meio que eu dei uma ameaçada assim, mandei o vídeo de quando eu entrei na org, que tá no início do vídeo também, vocês podem voltar. E ele falou que o problema é que esse cara saiu da org, que foi quem me contratou, o Pimentel. E ele me cobrou, né? E daí falou que ia arranjar um horário melhor pra mim, só que, cara, aqui nesse ponto eu já não queria mais trabalhar nessa org, até porque não tem um pingo de... Eles não esclarecem nada, não te dão um motivo de nada, sabe? Só me tirou e foda-se, tá ligado? Paguei R$ 80 e foda-se. E eles só me usaram, basicamente. Eu trabalhei de graça, paguei R$ 80 e pau no meu cu, né? E é isso. E depois que eu saí, um monte de suporte saiu e eles começaram a anunciar a vaga grátis. Que a qualidade tá bem ruim, mas dá pra ver, né? Que é ele, Takamori. Ele também admitiu, né? Então, basicamente é isso, né? Org meio louca da cabeça, não dá pra entender muito bem, né? Essa org que tem 20 diretores, 40, sei lá o que, responsáveis. Você não sabe de nada, não entende nada de ninguém. A org é bem bagunçada mesmo. Enfim, me ofereceu vaga em outra org de uma mulher dele, não sei o que. Mas eu não queria, mano. Só queria meu dinheiro de volta, porque depois dessa aqui... Aí eu falei que... Ele mandou conversar com o Pimentel, né? Pra ver se ele me reembolsava. E eu conversei com o Pimentel. Posso mostrar também a conversa. Mas acho que não é necessário. Opa, beleza. Aí ele mandou, opa, beleza. Problema meu, né? Que se foda. Aí depois aqui já é outro dia, né? 1/7. Mandei mensagem que ele não respondeu, né? O Pimentel não me respondeu. Ele ficou me deixando no vácuo aqui já é outro dia. Expliquei, né? Que eu tô esperando há muito tempo. Trabalhei pra eles, ganhei nada. Aí passou esses dias. E sábado agora, dia 5. Sábado agora, no caso, tem... Hoje é quinta-feira. Tem 6 dias. E me ofereceu vaga de novo, que eu tava viajando. E eu tô fazendo esse vídeo só agora porque eles me enrolaram muito. Abri ticket, tentei resolver. Não resolveu, então é isso. Bom, então o resumo de tudo é o quê? Depois desse acontecido, eu fiquei doente. Aniversário do meu pai também. Tive que viajar. Quando eu retornei da viagem, eu abri um ticket. Tentando resolver, né? Explicar a situação, porque não foi resolvido nada. Expliquei a situação, que eles fizeram merda, né? Obviamente. Tá todas as provas no vídeo, né? E o que eles falaram pra mim foi que o Pimentel saiu por esse motivo, que ele cobrava vagas e não passava certas informações pra eles. Tenho prova disso também, deles falando. Posso mostrar, caso eles mintam, né? Aí eles vão quebrar a cara. Porque eu quero uma resposta, né? Quero que eles respondam esse vídeo. E então vamos parar pra pensar aqui comigo, só um minuto. Se uma empresa tem um funcionário que aplica golpe ou faz algo de errado que prejudica alguém, no caso eu, me prejudicou, eles não reembolsam a pessoa prejudicada e mandam a pessoa que foi prejudicada resolver com o golpista, no caso. Não que ele seja um golpista, tô dando um exemplo, tá? Resolve com o Pimentel, que já saiu da org e não faz parte mais da organização. Então assim, na minha visão, acho que na visão de qualquer pessoa, a org tem que resolver comigo, porque tá no nome deles, né? O Pimentel era da equipe deles. A org resolve comigo e depois a org resolve com o Pimentel, que era da equipe deles, né? É assim que funciona. Mas pra eles não é assim que funciona. Bom, então fica aí o aprendizado, não confie em qualquer um. Eu fiquei de exemplo aí.
Bom, e tem mais isso também, né? Então, só recapitulando, ele falou que eu teria chance de ter feito dinheiro, sendo que eu trabalhei 2 dias pra fazer R$ 80. Jamais ia acontecer. E também não teve motivo de ter me tirado. Ele tá falando que teve, né? Mas vocês viram que eu mandei mensagem. O cara tava me oferecendo vaga. Perguntei se tinha motivo, não falou. Então é isso. Fica aí na cabeça de vocês. Vocês tiram suas conclusões. Vocês podem ter toda certeza que eles vão alegar que tirou suporte que não trabalhava. E essas coisas do tipo de que não responde direito. Eu tenho certeza que essa vai ser a resposta deles. Assim como foi no ticket inteiro, né? Sendo que eu provei que eles não deram motivo nenhum. E tá aí no vídeo, né? A conversa com o cara toda. Ele não falou nenhum motivo. Inclusive tava me oferecendo vaga. Se eu tivesse feito algo de errado, eles não me ofereciam vaga tantas vezes assim, né? Só usar um pouco a cabeça. Mas é isso. Um abraço e tchau. E eu dei uma olhada e eles voltaram a cobrar as vagas de suporte, né? Como tá na print. E abaixaram o semanal, né? A org cresce e vai baixando o preço das coisas. Vai ficando pior, parece, né? Porque antes era 100, virou 60.